Hoje são 25 de junho, quinta-feira, e no nosso estudo devocional, onde estamos tratando do tema Crescendo no Caráter Cristão, nós estaremos vendo, à luz das Escrituras, a qualidade que um líder, que um cristão maduro deve ter, que é inimigo de contendas. Nós queremos, nesta oportunidade, trazer a definição, uma ampliação do conceito bíblico à luz das Escrituras, e também faremos algumas observações sobre esta característica à luz das Escrituras. Queremos iniciar a definição destacando que Jesus era um homem pacífico. Seus ensinos estão permeados de princípios que incentivam a paz e abominam as contendas. Muitos líderes ficam impossibilitados de exercerem autoridade por não observarem estes princípios que nós vamos destacar aqui. E quando eu falo líderes, eu não estou me referindo apenas aos pastores, mas também aos diáconos e a todas aquelas pessoas que estão em posição de autoridade, inclusive dentro da instituição família. No sentido original, o vocábulo grego é amarkon, que significa pacífico. A palavra se refere a alguém que evita contendas entre os irmãos. Traz a ideia de um homem que sabe se portar, isto é, conduzir-se em meio a controvérsias. Como em todos os segmentos da sociedade humana, a Igreja de Cristo é composta de homens que são dotados de personalidades próprias e, portanto, passíveis de opiniões divergentes, passíveis de expressarem seus pensamentos de uma forma oposta, antagônica. Esta qualificação, inimigo de contendas, capacita a Igreja a conviver apesar das diferenças de opiniões de seus membros. No uso comum, o dicionário se refere a esta característica, esta qualidade inimigo de contendas, como alguém que não aprecia brigas, alguém que não aprecia discussões, alterações e disputas verbais violentas, agressivas. Em outras palavras, esta pessoa é uma pessoa que não é contenciosa, que evita a todo custo o litígio e o mal-estar provocado por discussões acaloradas e desrespeitosas. Quanto ao uso no Novo Testamento, esta palavra aparece 2 vezes e aparece exatamente nas passagens clássicas que apresentam as qualificações de um pastor. Está em 1 Timóteo 3, versículos 2 e 3 e Tito, capítulo 3, versículo 2. Agora, ampliando este conceito, inimigo de contendas, é importante ressaltar que um dos mais importantes aspectos da Igreja de Cristo é a unidade. Em João 17, versículos 20 a 23, Jesus expressa a sua preocupação a respeito disto quando ele diz assim, João 17, versículo 20, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Percebam, portanto, aqui a preocupação de Jesus em mantermos a unidade. Este é um dos aspectos
mais importantes da Igreja de Cristo. A contenda é inimiga da unidade. Por esta razão, o pastor, o diácono, o líder de ministério, o membro de uma igreja saudável, deve ser uma pessoa inimiga de contenda. E não é só no ambiente eclesiástico, em todo e qualquer lugar. Sendo esta uma das formas de um mundo reconhecer, como foi observado aqui na leitura de João 17, de um mundo reconhecer a nossa ligação com Cristo. E isto, portanto, faz com que, para mim e para você, seja de suma importância sermos pessoas inimigas de contendas. Agora vamos fazer algumas observações à luz das Escrituras. Eu vou ler aqui algumas passagens do Novo Testamento e nós vamos procurar observar na leitura destes textos a preocupação do apóstolo Paulo quanto a preservar a unidade do corpo de Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo 16, nós lemos assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Também em Romanos 12, no versículo 18, ele diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. E ainda em Romanos, no capítulo 14, 19, ele diz: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Ainda em Romanos, capítulo 15, versículos 5 a 6, ele diz: o Deus que concede a perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ainda, falando aos Efésios, no capítulo 4, versículos 1 a 3, que é um texto bastante conhecido por nós, diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, isto é, pessoas submissas, pessoas dispostas a aprender. E sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 23 a 25, ele nos diz assim, orientando seu filho na fé e jovem pastor Timóteo: evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Eu desafio você a revisar estas passagens e a pedir ao conselheiro perfeito, que é o Espírito Santo, a te ajudar a discernir estas verdades que nós acabamos de encontrar aqui, de ver aqui nas Escrituras. Pare agora, se examine, e se você tem tido dificuldades nesta área, se você é uma pessoa beligerante, briguenta, e é muito importante que você seja sincero nesta avaliação, coloque-se diante da presença do Senhor. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos trabalhando o projeto Inimigo de Contendas. Estaremos observando algumas ações práticas que vão nos ajudar a cultivar esta qualidade. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.